Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou falar sobre síndrome do intestino irritável e intolerância à frutose. Então, a síndrome do intestino irritável, ela é muito comum na população e a intolerância à frutose, ela é muito comum na síndrome do intestino irritável. A prevalência da má absorção de frutose, eu prefiro chamar assim, ela chega a 22% na síndrome do intestino irritável, independente do subtipo. A gente tem basicamente três tipos, que é a síndrome do intestino irritável diarreico, constipação ou misto. E o que acontece? Durante milhares de anos, o consumo de frutose nos seres humanos foi menor do que 5 gramas de frutose por dia, e essa fonte era principalmente de frutas e de mel. E a partir da década de 70, houve esse aumento expressivo no consumo de frutose através da sacarose, que é o açúcar refinado, e um açúcar industrial chamado High Fructose Corn Syrup. E esse consumo aumentou de 5 gramas para cerca de 50 a 70 gramas de frutose nos Estados Unidos. Então, houve um aumento aí pelo menos de 10 vezes o consumo normal de frutose, que era o que acontecia nos seres humanos no grande período de evolução da espécie, né? E o que acontece? A frutose, ela é um açúcar que ele é absorvido por transporte passivo, né? Então ela tem uma absorção bem mais lenta do que a glicose ou do que a galactose. E ela é melhor absorvida quando ela está no formato de sacarose. A sacarose é um disacarídeo, ela é a união da frutose com a glicose. Então, isso melhora a absorção. Já a frutose purinha, ela é absorvida de forma mais lenta. Então, por que eu falei que eu gosto de chamar de má absorção de frutose? Porque, na verdade, a gente não tem um problema enzimático, como é o caso, por exemplo, da intolerância à histamina ou da intolerância à lactose. Aqui é simplesmente um descompasso entre a absorção e a demanda ali, que, né, nos últimos anos aumentou muito. O que é diferente, né, da intolerância à frutose congênita, é uma doença totalmente diferente, onde você tem uma alteração numa enzima, que é a aldolase B, né, que é um marcador para intolerância à frutose congênita. Então, isso aqui é uma situação diferente, rara, né, tem um polimorfismo genético onde você tem alteração nessa enzima, né, e a outra situação é a intolerância à frutose, né, que a gente prefere chamar de má absorção de frutose, que está muito relacionada com essa questão da absorção da frutose, que é bem mais lenta do que a da glicose ou da lactose, e com excesso de demanda de frutose, que vem acontecendo aí, principalmente nas últimas 3 ou 4 décadas. E o exame diagnóstico, né, é feito com um teste de hidrogênio inspirado para frutose, é um exame excelente para diagnosticar isso aqui, né? E, na minha opinião pessoal, quando positivo também, de certa forma, por tabela, acaba sendo também um diagnóstico de disbiose. Então, é uma situação muito comum, né, nos pacientes que têm síndrome do intestino irritável, deve ser sempre aventado, procurado ser pesquisado, e a síndrome do intestino irritável é muito comum na população brasileira. Então, sempre importante, né, a gente procurar as causas que podem estar sendo gatilho para a piora dos sintomas, principalmente desses pacientes que sofrem com esse tipo de síndrome. Tá bom? Muito obrigado.